Começou hoje o período para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. Detalhes ao vivo com o repórter Luiz Negrelli. Luiz, você tem convidados aí sobre isso? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o prazo começou hoje, vai até o dia 31 de maio. Aqui em Sorocaba, segundo os dados da Receita Federal, em torno de 200 mil pessoas devem fazer as declarações. Em Jundiaí, esse número gira em torno de 170 mil contribuintes e em Itapetininga, cerca de 33 mil pessoas devem fazer a declaração. E é um período que surgem muitas dúvidas, porque são muitas informações, né, para fazer a declaração do imposto de renda. Por isso, nós convidamos aqui o delegado da Receita Federal de Sorocaba, doutor Ari, que vai nos ajudar com essas informações. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Primeira informação, primeira pergunta, é porque muita gente busca os contadores, mas tem aquelas pessoas que também declaram por conta própria. Então, quais são as plataformas disponíveis para fazer a declaração nesse ano? Boa tarde. O contribuinte ele pode baixar o aplicativo gerador da declaração pelo site da Receita Federal, instalar no seu computador, ou pode utilizar a própria internet ou o celular, um smartphone, um tablet para fazer a sua declaração. E esse período, neste ano, ele já começa um pouco mais estendido para que as pessoas tenham mais tempo, consigam se organizar melhor. Correto. A Receita ela começou a declaração esse ano um pouquinho mais tarde, 15 de março hoje, para permitir que o contribuinte ele possa ter acesso desde já à declaração pré-preenchida. Ou seja, a Receita recebeu as informações até o dia 28, teve o tempo de processar e disponibilizar para o contribuinte. E ela termina dia 31 de maio para dar um período para o contribuinte preencher essa declaração com bastante tranquilidade. Até essa era uma questão que eu ia comentar, doutor. É importante tomar cuidado na hora de fazer o preenchimento, ter todas as informações. Então, só reforçando, quais documentos o contribuinte precisa apresentar no momento da declaração? É importante que ele tenha em mãos os informes de rendimento das fontes pagadoras, seja da empresa onde ele trabalha, seja da aposentadoria, do INSS ou da instituição financeira. Tenha que ter em mãos os recibos daquelas despesas que são dedutíveis, como despesa médica, despesa com instrução, com previdência privada. Ter a informação dos saldos bancários no final do ano. E também a relação dos seus bens, os que foram adquiridos, os que foram vendidos durante o período, tudo isso tem que ser informado na declaração. E tem a questão dos dependentes também, como que funciona? Sim, o contribuinte que assim desejar, ele pode incluir os dependentes na sua declaração, seus filhos, enteados, eventualmente os pais. E importante também que se esse filho, se esse dependente tiver um rendimento, tiver uma despesa, ele deve fazer a inclusão dessa informação na declaração do imposto também. E tem uma série de regras sobre as pessoas que devem fazer a declaração, né? São várias aí as regras, mas de modo geral, quais são as pessoas que precisam declarar durante esse prazo? As principais causas de obrigatoriedade são o contribuinte ter obtido rendimento tributável, como salário, aposentadoria, aluguel no ano passado, em valor superior a R$ 28.559,70. Também, se ele teve algum rendimento isento, como o rendimento de poupança ou um fundo de garantia, em valor superior a 40 mil. Se ele operou em bolsa, se ele vendeu ações em valor superior a 40 mil, ou se ele obteve ganho na venda dessas ações, ele é obrigado a declarar também. E se ele teve, por fim, bens e direitos em valor superior a R$300 mil em 31 de dezembro, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Oi, Barazal, pois não. Cumprimente o doutor Ari aí e toda a equipe dele, porque realizam realmente um brilhante trabalho aqui em Sorocaba e nossa região. E eu queria fazer uma pergunta. Quem tem direito à restituição, passe para ele, por favor. Poderá ser feita a restituição por Pix esse ano? Combinado. Doutor, primeiro estendendo os cumprimentos do Barazal ao senhor e ele falando sobre a questão da restituição. Quais são as pessoas que têm o direito à restituição e tem uma novidade esse ano, né? Sobre a questão da pré-preenchida, sobre a opção do Pix. Explica para a gente, por favor. Bom, o contribuinte que tiver direito à restituição, ou seja, ele durante o ano anterior ele pagou mais do que ele deveria, apurado na declaração, ele tem direito à restituição. E essa restituição, esse ano, ele tem aquele contribuinte que informar a restituição, que deseja receber a restituição por Pix,
e esse Pix ele tem que ser a chave, tem que ser o CPF, ele vai ter uma vantagem na hora da restituição. Ele vai entrar como um contribuinte prioritário, depois das prioridades legais, que são maiores de 80 anos, pessoas com moléstias graves, os professores, logo após quem fez a pré-preenchida e quem informou a chave Pix para a restituição. Agora, doutor, sobre essa questão da pré-preenchida, a gente tem ouvido falar bastante, né? E talvez possa gerar um pouco de dúvida. O que é exatamente a declaração pré-preenchida? A declaração é uma possibilidade que a Receita oferece para o contribuinte, que pretende, ao preencher a sua declaração, ele já vai ter a opção de preencher com as informações que a Receita dispõe dele naquele momento. Informações de renda, informações de algumas as deduções médicas, informações de saldos bancários, informações de compra e venda de imóveis, de aluguéis, uma série de informações que a Receita já dispõe e que ele disponibiliza para o preenchimento, facilitando o preenchimento do contribuinte, evitando o cometimento de alguns erros básicos até de valor e possibilitando uma declaração mais limpa. Esse é o objetivo principal. Doutor, e não custa a gente reforçar a importância de fazer com antecedência, né? A gente sempre bate nessa tecla todos os anos, mas é importante mesmo porque depois podem surgir problemas lá na frente, né? Correto. O contribuinte ele vai ter praticamente 2 meses e meio para preencher. É um tempo bastante razoável e suficiente para que ele possa colher esses documentos, todos com calma, com tranquilidade, e fazer uma declaração com calma também. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações. Então é isso, né, Barazal? Essa fase agora de reunir esses documentos é muito importante e sempre não deixar para a última hora, né? Com certeza. Obrigado, Luiz. Obrigado ao Luiz, ao doutor Ari, falando sobre a restituição, ou, melhor dizendo, a entrega do imposto de renda à pessoa física aqui no nosso Manchetes do Cidade.